Gente, na aula de hoje, eu vou apresentar então o Visual Studio, que a ideia é que nós vamos utilizar para desenvolvimento dos nossos programas na linguagem C Sharp, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer? Então, nós vamos aqui no Google, nós vamos digitar aqui Visual Studio Community, tá? Isso. Esse primeiro link aqui, tá? Então, é clicar aqui, baixar o Visual Studio, aí ele vai fazer o download, tá? No caso aqui, eu fiz o download de um arquivo aqui para o Windows, né? Mas ele tem para Mac também, tá? Então, você vai clicar aqui duas vezes e aí ele vai abrir o instalador. Tá? Eu não vou instalar o meu aqui, não vou instalar no meu computador, não, porque eu já instalei ele, tá? Mas a instalação é super simples, tá? Super tranquila. Então, primeira coisa é já colocar esse ambiente aí no jeito para a gente começar a usar, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, eu vou aqui rodar alguns exemplos, mostrar o ambiente, mas a gente ainda tem que trabalhar alguns conceitos, algumas coisas que são necessárias para realmente a gente começar a desenvolver os programas, tá? A gente vai vendo algumas estruturas, a gente vai caminhando e, né, a ideia é a gente ir cada vez acrescentando algo nas próximas aulas que a gente vai trabalhando e treinando, testando aqui nos nossos exemplos, tá? Então, vou vir aqui em Create a New Project, tá? Eu posso abrir um novo projeto, mas no nosso caso a gente vai criar um novo projeto, que ainda não existe. Tá? Aí ele abre pra gente aqui, tá? Do meu lado aqui, ó, já tem os templates que foram usados recentemente. Então, é exatamente esse aqui, ó, que nós vamos precisar, tá? Então, a gente vem aqui e procura, né? Ou pode vir aqui digitar, ó, console. Aí ele já traz, tá? Nós vamos escolher esse aqui, ó, consoleapp.net, né? .NET Framework. Esse aqui que nós vamos usar, tá? E vejam que eu tenho dois, na verdade. Nós vamos usar esse que tá o C Sharp aqui, ó, essa linguagem, tá? Na verdade, você pode trazer até outros, tá? Relacionado a outras linguagens. Nós vamos usar esse aqui, ó, C Sharp. E selecionou, Next. Tá? Ele vai abrir essa tela. Nessa tela, a gente tem algumas coisas que a gente vai preencher, né? O nome do projeto, então eu vou chamar aqui de exemplo 01, tá? O legal, gente, é a gente sempre dá um nome para os nossos projetos, né, para os nossos programas, que remetam ao que a gente vai desenvolver ali para facilitar a vida de vocês, tá? Nós vamos ver algumas regras para nome de variáveis e tal que a gente acaba utilizando também para nome de projeto. Então evita colocar acento, cedilha, tio, espaço, tá? Pode usar underline, pode usar letras, né? Em maiúscula, minúscula, tá? O underline, às vezes, a gente usa aqui, ó, por exemplo, para dar uma sensação de espaço, então evita usar espaço, tá? E são algumas regrinhas aí que a gente utiliza para dar nome para os nossos projetos, tá? Aqui nesse location, a gente vai clicar aqui nos três pontinhos para indicar onde que ele vai salvar, tá? Eu vou colocar aqui no C2 pontos, eu vou criar uma pastinha aqui, exemplos, C Sharp, e vou selecionar ela. Tá falando que já existe. Então, vou selecionar ela aqui. Isso. E vou dar um create. Eu acho até que já tinha um exemplo 01 lá, aí eu vou lembrar que é o meu exemplo underline 01. Tá? Então, nós estamos aqui, ele abriu a tela no qual a gente vai editar, né?
escrever os nossos programas, tá? Mas antes da gente falar dessa tela, deixa eu só mostrar que ele já criou para mim aqui toda a pastinha com o projeto. Então, aqui, C2 pontos, exemplo C Sharp, não é essa aqui, ó. Eu vou até deletar esse aqui. Pronto. Então, é esse aqui, ó, essa pastinha, exemplo underline 01. Então, essa pastinha, gente, tem tudo que a gente precisa aqui. Ele criou o projeto e aí uma série de arquivos. Você não pode deletar nenhum deles e nem alterar nome, tá, gente? Então, se você vier e alterar algum nome dentro aqui, ou até mesmo a pasta do projeto, o nome dela, ele vai perder as referências para os outros arquivos. Então, nunca vem aqui e tente deletar ou mudar algum nome, não. Ah, mas eu preciso, professora, criar outro nome. Não queria esse nome. Então, cria um novo projeto, que aí ele já cria tudo, todas as referências para aquele novo projeto, e aí você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no código, tá? Bom, aí, então aqui nessa pasta bin, debug, depois a gente vai ver que ele cria um arquivo executável, tá? Mas por enquanto ele não criou, porque a gente não compilou o nosso programa, tá? Bom, depois aqui nós temos outras pastinhas, tá? Que a gente realmente nem vai usar elas, nem fazer nenhum tipo de alteração nelas. Mas nós temos aqui um .cs, tá? Program.cs. Esse arquivo, eu vou abrir ele aqui com bloco de notas, tá? Ele é o código, tá, gente? Ele é realmente o código que a gente vai escrever, tá? Então, se por um acaso você quiser enviar isso aqui por e-mail, geralmente a gente manda .cs, porque se você tentar mandar a pastinha toda do projeto, às vezes ele já vai ter o arquivo executável lá. Tá? Uma forma é você ir lá dentro da pasta bin debug e excluir o executável, tá? Outra forma é você mandar só o .cs. Tá? Então, vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. E aí, só para a gente entender, aqui nessa área aqui, ó, tá? É a área que a gente vai realmente escrever o programa, tá? Aqui do lado direito é o projeto, né? Todos os diretórios, os arquivos do projeto, tá? Aqui, inclusive, o program.cs, tá? Daqui mais à frente no curso, a gente vai aprender a criar até outros arquivos.cs, tá? Mas não é o caso agora. Uma outra coisa que pode ser que na hora que você fez a instalação, você escolheu o fundo claro, você pode ser que você queira mudar para o fundo escuro, tá? Que cansa um pouco menos a vista, né? As vistas. Aí você pode vir aqui em Tools e Options, tá? Aqui tem várias opções, por exemplo, para aumentar a letra, a fonte, inclusive aqui, ó, escolher escuro, claro, azul, escolher qual é a opção que você quer para o seu ambiente, né? Aí aqui tem fontes e colors, tá? Então você pode mudar a fonte, você pode aumentar aqui, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, vou pôr, por exemplo, 18. Aí, para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem. Então tá aí, ó. Bom, aí uma questão que eu sempre comento com os meus alunos é, uma vez que você criou o projeto, ele colocou esse código aqui para você, ele na verdade ele já colocou tudo que a gente precisa, ele já colocou aqui alguns using, né? Indicou aqui algumas bibliotecas que a gente precisa, né? Então, os comandos que a gente vai utilizar estão dentro desses systems, tá? Já criou para a gente o namespace, tá? A classe program, e aí, na verdade, C Sharp, gente, ele já é preparado para orientação a objetos. Então, por isso, ele coloca para a gente já uma classe, tá? Mas, a princípio, a gente não vai estar também preocupado com a questão de orientação a objetos, porque a gente vai estar trabalhando aqui, como eu falei, usando os comandos, aprendendo, por exemplo, as estruturas, né? Estrutura condicional, de repetição, vetor, matriz. Então, a gente vai estar aprendendo aí alguns conceitos que são necessários. Depois, né, avançando aí, a gente pega,
né? Depois que a gente tiver aprendido a construir funções e tal. Aí a gente pega e volta e aprende a questão de orientação a objetos, tá? Aí a gente aprende a criar mais de uma classe, tá? Então, a princípio, eu preciso disso aqui para começar a executar e criar os nossos programas. Então, não apaga nada que está aqui, porque senão você vai ter que voltar e escrever tudo isso, tá? E aí, vamos colocar aqui, então, um código para a gente, né, fazer uma primeira execução para ver se está tudo ok, se está funcionando. Então, vejam que a IDE, né, essa IDE, ela, à medida que eu vou escrevendo, né, vocês viram aqui, ó, tô começando a colocar aqui o console, ele já completa para mim, ele já vai trazendo tudo que ele tem de comando. Então, isso facilita a vida, né? Então, realmente C Sharp e todo o ambiente da Microsoft, ele propicia, né, um aprendizado mais rápido, né? Então, justamente por isso, justamente pelas cores também que ele vai colocando, então facilita de você identificar algum erro. Vejam que ele está colocando aqui sublinhado de vermelho, por quê? O console é a letra C maiúscula, mas se eu vier aqui e der um Enter em cima, ele já vai pegar o certinho, tá? Aí eu vou pôr aqui o ponto, write line. Então, nós vamos começar a usar aqui um comando que escreve para mim algo na tela. Tá? Então, console.writeLine, ele escreve na tela e quebra uma linha. Tá? WriteLine, porque tem o write também. Ponto write. Aqui, ó, tem o write e writeLine. Tá? Vejam também que se você passar por eles, ó, ele coloca pra gente o conceito, né? Tudo em inglês, tá, gente? Na verdade, os comandos na linguagem C Sharp são em inglês, todos eles em inglês, tá? Vou escolher aqui o WriteLine e vou abrir parênteses, né? Ele já coloca fechando, tá? E vou colocar aqui minhas aspas duplas. E vou colocar aqui um texto, que é o texto que ele vai colocar para mim na tela. Vou colocar aqui meu alô, alô, Terezinha, tá? E vou terminar em ponto e vírgula. Então, os comandos em C Sharp, eles sempre finalizam em ponto e vírgula, tá? Se eu esquecer, vocês vão ver que a linguagem, né, seja ela C Sharp ou outra linguagem de programação, ela tem diversos detalhes que eu tenho que fazer certinho, né? Senão não vai conseguir compilar, ele vai dar erro de compilação. Tá? E vou mandar rodar, tá? Então aqui na setinha, ó, é onde eu mando ele compilar para mim, compilar e executar. Viram que ele, assim, ele executou, tá? Mas ele foi tão rápido, ele, né, deu essa piscada aí da tela preta, e eu não consigo ver o alô, alô, Terezinha. Ele escreveu, só que eu não consegui ver. Então, a gente vai usar um outro comando aqui, que é o read key, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para poder ele parar a tela. Tá? Então, basicamente, o que esse outro console vai fazer é esperar eu dar um Enter, né, ou apertar qualquer tecla, e aí, consequentemente, eu vou conseguir ver o alô, alô, Terezinha na tela. Tá? Então, vou mandar rodar aqui. Aí eu vi. Tá? Então, esse é o nosso programa tipo console. Essa que é a telinha preta. Esse é o nosso console. E aí nós vamos ver tudo que a gente, né, mandar executar nessa telinha. Então, tá aqui o nosso alô, alô, Terezinha. Tá? Então, é isso. Então, nessa aula, basicamente, a gente vai parar aqui, tá? Porque, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é esse ambiente que eu preciso que vocês já instalem, né, no computador de vocês, tá? Deixa ele rodando. Então, testa esse exemplo simplesinho para ver se está tudo ok, tá? Aí, uma questão importante, gente, que eu vou fazer é que os exemplos que a gente for construindo, eu vou ir colocando no GitHub, tá? Então, para quem não tem o GitHub, na verdade eu vou colocar como modo público, então todo mundo, qualquer pessoa vai conseguir baixar os exemplos, os códigos, mas para quem não tem e está entrando para essa área, né,
de desenvolvimento e tal, é importante fazer aí criar um usuário, né? Criar um usuário no GitHub. Ai, acabei abrindo aqui o Word, mas vem aqui, ó, GitHub, tá? Ó, é com I, GitHub, que ele é um repositório, um dos repositórios que mais tem sido usados aí pelos desenvolvedores, tá? Então, acho que já vale a pena criar um usuário, tá? Você consegue fazer integração com o GitHub através lá desse ambiente, né, do Visual Studio, tá? Então, acho que é válido. Já dá uma olhadinha também para o GitHub e criar um usuário, tá bom? Então, é isso, gente.